aí, gatíssimos! Hoje nós vamos falar sobre problemas. Temos vários, né? Mas o de hoje vai ser equação do primeiro grau. Então são probleminhas, são situações, problemas, exercícios que apareceram em concursos, provas de bolsa, enfim. Eu selecionei 5 exercícios para nós resolvermos juntinhos aqui hoje, para ajudar. Então, bora lá? Eu vou pegar aqui, vou ler o primeiro, então, que é o seguinte: numa família com 7 filhos, sou o caçula e 14 anos mais novo que o primogênito de minha mãe. Dentre os filhos, o quarto tem a terça parte da idade do irmão mais velho, acrescidos de 7 anos. Se a soma de nossas 3 idades é 42, então a minha idade é um número. Alternativa A, divisível por 5. Alternativa B, divisível por 3. Alternativa C, primo. Alternativa D, par. E agora? Senta e chora? Não, né, gatíssimos? Agora a gente resolve esse probleminha aí. Começando pela informação que ele deu lá, que é o seguinte: o filho mais velho, que eu não sei qual a idade do filho mais velho, eu vou chamar de X. Porque tudo que eu não sei, na matemática, lá, valor desconhecido, eu chamo de X. Então, tá aqui a idade do filho mais velho, certo? Que vai ser o X. Depois ele dá uma outra informação, que o filho mais novo tem 14 anos menos do que aquele ali. Então, eu já sei que o filho mais novo é a idade do mais velho menos 14, que é a diferença entre a idade deles. Então, essa é a idade do filho caçula, do caçulinha, certo? E aí ele fala que o quarto filho tem a terça parte da idade do irmão mais velho, acrescido de 7. Se a idade do filho mais velho é X, a terça parte de X é X sobre 3, acrescidos de 7. Então, essa é a idade do quarto filho. Então, a idade do quarto filho. Por que eu estou anotando isso aqui? Isso daqui já é meio caminho andado, já é metade da solução do meu problema, porque eu estou capturando as informações que aparecem no enunciado e separando elas para montar a minha conta. É uma tradução, é uma transformação de uma informação lida em uma informação matemática. E isso é fundamental, você precisa treinar e aprender a fazer isso. Você ganha agilidade. Claro que às vezes você já consegue fazer isso, já armar a conta rapidinho, enfim, já direto. Mas treina a fazer assim para começar, que você não erra. Então, bora lá montar a conta. Ele fala que a soma das idades de todos eles é 42, ok? Então, eu vou pegar lá e vou armar a minha continha. Como é que eu vou armar a minha continha? Eu sei que a idade do filho mais velho mais a idade do filho caçula mais a idade do quarto filho é igual a 42. Então, a soma de tudo isso aí tem que dar 42. Olha só que fácil, que probleminha lindo, tchutchuquinho. Eu tenho equação, porque é uma igualdade, certo? E eu tenho uma incógnita, que é o x. Tem fração, tenho tudo. Esse probleminha é, ó, lindo de ver. Lindo de se ver, maravilhoso. Vou somar o x, então x mais x, 2x. Eu posso juntar também aqui, ó, menos 14 com mais 7, certo? Eu posso juntar isso. Esse x sobre 3 eu vou copiar. E aqui, menos 14 com mais 7, lembra, eu devo 14. Eu tenho 7, então eu vou continuar devendo 7, certo? Agora eu vou isolar, vou separar quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Então, eu vou deixar lá 2x mais x sobre 3 e vou passar o 7 que estava... o 7 que estava negativo, eu vou passar ele para lá positivo. Vou continuar aqui em cima, vou copiar para vocês enxergarem, tá? X sobre 3, eu vou resolver. 42 mais 7, 49.
Agora, eu tenho fração. Como é que eu faço quando eu tenho fração? Tudo que eu tenho de um lado, numa equação, eu tenho que ter do outro. Então, eu vou transformar toda a galera em fração e vou tirar o bonitinho do MMC. Se você não lembra disso, eu tenho uma aulinha sobre operações com frações. Então, tem soma e subtração de frações com o MMC, passo a passo. E se você não lembra como é que faz o MMC, também tem uma aulinha aqui sobre MMC. Então, não perde tempo, vai lá e assiste. Transformou toda a galera em fração, você vai fazer o que agora? Tirar o tal do MMC. Gente, entre 3 e 1 nem precisa, né? Quando os outros denominadores são 1, o próprio 3, né? Vai ser o MMC. E aí você vai fazer aquela regrinha de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 3 dividido por 1, 3. Vezes 2x, 6x. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes x, 1x. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 49, que vai dar quanto? 147. Pensa lá, se fosse 50 vezes 3, daria 150, certo? Aí você tira 3, 147. E aí, cancela os denominadores. Por que que eu cancelo? O que significa esse cancelar? Significa que eu tenho igualdade, o que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Se eu cancelo de um lado eu cancelo do outro, não tem problema. Lembra? Se eu fosse multiplicar cruzado, daria a mesma coisa. Então, anulou aqui, sobrou 7x é igual a 147. Para terminar, isola o x e o 7 que estava multiplicando passa dividindo. E aí você faz essa divisão, que vai dar 21. Ótimo! Acabou o exercício? Não, ainda não acabou o exercício. Por que não acabou? Porque ele fala, ele pede lá, ele deu alternativas, ele quer saber se isso vai ser... Deixa eu pegar aqui, colinha, 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 colinha. Ele quer saber se o resultado vai ser um número divisível por 5, se vai ser um número divisível por 3, um número primo ou um número par. Mas a pergunta dele é, então a minha idade é um número? A minha idade. Se eu quero lá a idade dele, eu vou fazer x menos 14. Quanto que era o tal do x? 21. Então, 21 menos 14, que vai dar 7. Esta é a idade dele. 7 é um número divisível por 5? Olha só a importância daqueles critérios de divisibilidade que a gente já aprendeu. Olha a importância da matemática básica. Nas alternativas ele pode pegar você, porque ó, 7 não é divisível por 5, então a gente descarta a primeira alternativa. Também não é divisível por 3, então descartamos a B. 7 é um número primo? Sim, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, alternativa C. Matamos a questão. Mais um pontinho pra gente, né? Gostou? Bora pra próxima, então. Eu vou apagar a lousa e já voltou. Probleminha número 2 agora. Exercício 2. Considere a equação 3x sobre 4 igual a 2x mais 5. Então, vamos anotar aqui. 3x sobre 4 é igual a 2x mais 5. E assinale a alternativa correta. Letra A. É uma função do primeiro grau, sua solução é menos 1 e seu conjunto solução é igual a menos 1. É uma equação racional, sua solução é menos 4 e seu conjunto solução é igual a menos 4. É uma equação do primeiro grau, sua solução é mais 4 e seu conjunto solução é vazio? É uma equação do segundo grau, sua solução é igual a menos 4, seu conjunto solução é menos 4. E é uma equação do primeiro grau, sua solução é menos 4 e seu conjunto solução é menos 4. Belezita? Vamos lá então. Primeiro, eu vou resolver isso daqui, né? Eu preciso resolver essa conta para eu chegar na resposta, para depois eu analisar se ele é, qual dessas alternativas a resposta se encaixa. Lembrando que vocês prestaram atenção nas alternativas, olha só quanto conceito matemático ele usou, quantos símbolos, linguagem simbólica, conjunto vazio, tudo isso tem salvo lá no meu Instagram, símbolos matemáticos para você relembrar. Então, primeiro, isso aqui é uma fração, eu tenho uma igualdade, então do outro lado eu tenho que ter também uma
fração. Então, coloco todos sobre 1. E aí, caiu numa igualdade entre frações. Quando isso acontece, eu multiplico cruzado. Então, ó, 4 vezes 2x vai ficar 8x. 4 vezes 5 vai dar 20. Multiplico o outro lado. 3x vezes 1, 3x. Separa quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Lembrando também que se você não sabe resolver equaçõezinhas do primeiro grau, tem uma aulinha lá só ensinando esse passo a passo de joga pra lá, passa pra cá, entra, sai, enfim. Então, aqui a gente vai separar. Então, o 3x vem pra cá, trocou de sinal, menos 3x, e o 20 troca de sinal ao sair, fica menos 20. Agora você vai resolver essa continha. 8x menos 3x, que costuma ser 5x, é igual a menos 20. E aí você vai isolar o x e o 5 vai passar dividindo. E aí nós vamos chegar que esse x é igual a menos 4. E a alternativa é a alternativa E, que diz que isso é uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o x é elevado a 1, o grau dessa equação é 1. Então, é uma equação do primeiro grau e a sua solução é igual a menos 4, ok? Então, a alternativa E de exatamente isso. Enfim, vamos para 3. Minha número 3. Bora lá. Pedro tinha X reais de suas economias. Gastou 1/3 no parque de diversões com os amigos. No outro dia, gastou 10 reais com figurinhas para o seu álbum de jogadores de futebol. Depois saiu para lanchar com seus colegas da escola, gastando mais 4/5 do que tinha. E ficou ainda com um troco de 12 reais. Qual o valor de X em reais? Ele quer saber quanto que ele tinha antes de gastar toda essa grana aí, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai montar a continha lá. Ele falou o quê? Pedro tinha X reais, que eu não sei quanto é, e ele gastou 1/3 no parque. Então, primeiro nós vamos juntar toda a grana que ele gastou, ok? Tudo que ele gastou eu vou colocar aqui. Então, ó, ele gastou 1/3 de X, então X sobre 3, certo? Depois ele gastou 10 reais. E aí, depois ele gastou mais 4/5 do que? 4/5 do que ele ainda tinha. Como é que eu vou saber do que ele ainda tinha? O que ele ainda tinha vai ser o X menos o que ele gastou, ok? Então, ele gastou 1/3 e gastou 10. Então, X menos 1/3 menos os 10. E ele ficou com quanto ainda? Com 12 reais. Então, eu tenho que colocar aqui ainda os 12 reais. 12 reais. Isso tudo vai resultar que ele tinha. Então, olha só. Eu somei todos os gastos dele, mais o troco que ainda sobrou para ele. Tudo isso aqui é o que ele tinha, ok? Por que que eu coloco essa multiplicação? Sempre na matemática que aparece a palavra de, é multiplicação. Então, 4/5 de alguma coisa é 4/5 vezes alguma coisa. 1/3 de x é 1/3 vezes x, ok? E por que que eu não coloquei aqui 1/3 vezes x? Porque eu multipliquei direto. X vezes 1 vai dar x. Então, coloquei direto ali. Agora, a gente vai resolver essa continha bonitinha. Tá fácil, né? Não tá? Vamos lá, então. Olha só. Tem fração, tem parênteses, tem tudo que você ama, eu tenho certeza. Então, ó, começa organizando a conta. Como é que eu vou organizar a conta? Eu tenho um parênteses, certo? Aqui fora eu tenho uma fração e aqui dentro eu tenho uma série de números que eu preciso aplicar a tal da distributiva. Porque este 4/5 está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, é preciso fazer a distributiva. Então, vamos lá. 4 vezes x, 4x. Aqui, põe lá um 1zinho embaixo de quem não tem e multiplica. 5 vezes 1, 5. Aqui, 4 vezes x, menos 4x, porque não esquece de fazer regra decimal. Gente, lembrando que todas essas aulinhas desses conteúdos já estão lá no canal. Regra de sinais, operações com frações. Então, se você não sabe multiplicar frações, tem aulinha lá também. Corre lá e assiste. E 5 vezes 3, que vai dar
15. O outro lá, 4 positivo vezes 10 negativo, vai ficar menos 40. Põe 1 embaixo de quem não tem e multiplica. 5 vezes 1, 5. Copia o restante. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai organizar novamente. Eu vou juntar aquilo que eu posso juntar. Então, eu vou deixar tudo que tem x junto, tudo que não tem x, vou separar. Vou organizar essa conta para ficar mais fácil. Então, ó, vou deixar aqui x sobre 3. Esse 4x sobre 5 vai ficar lá juntinho. E esse menos 4x sobre 15. O 10 eu vou jogar ele para cá, mais pertinho dos outros valores. Esse 40 quintos eu posso simplificar, porque é uma fração aparente. Lembra o que é uma fração aparente? Eu olho para ela, eu vejo uma fração, mas eu sei que ela é um número inteiro, porque 40 divide por 5 e dá uma divisão exata, que é 8. Então, troca esta fração por menos 8. Ótimo, lindo. Agora a gente vai resolver o que a gente pode resolver. Olha só que simples essa continha aqui que eu já posso eliminar da minha vida. Então, copia lá o restante. Muito bem. E aqui eu vou resolver. 10 menos 2, menos 8, vai dar 2. 2 mais 12 vai dar 14. De onde eu tiro essas coisas, né, gente? Eu não sei. Terminou? Não. Agora eu vou separar quem tem x de um lado e quem não tem do outro. Então vai ficar lá, vou separar aqui. X sobre 3 mais 4x sobre 5 menos 4x sobre 15 menos x igual a menos 14. O que eu fiz aqui? Passei o x para lá, negativo. Passei o 14 para lá, negativo. O que eu fiz? Só organizei todo mundo que tem x de um lado, quem não tem x do outro, ok? Agora, transformo toda a galera em fração e tiro o MMC. Lembrando que MMC, assiste a aulinha se você não lembra, o MMC entre 3, 5, 15 e 1 vai ser 15. E aí eu vou para, divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 15 dividido por 3, 5, 5 vezes x, 5x. Põe o sinal. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 4x, 12x. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 4x, 4x. 15 dividido por 1, 15 dividido por 1, 15 vezes x, 15x. Do outro lado, 15 dividido por 1, 15 vezes 14, menos 210. Cancela aqui, porque são denominadores iguais. Numa igualdade eu posso fazer isso, ok? Então, cancelou. Resolve o que sobrou aqui, meu amor. Tudo isso daqui, ó, tem x. Então, eu posso juntar tudo. Eu tenho 17x, certo? Menos 15x, eu tenho 2x. 2x com menos 4x, menos 2x, igual a menos 210. Lembrando que quando eu tenho negativo no x, eu posso simplesmente multiplicar os dois lados por menos 1 para tirar essa negatividade, certo? Ou eu simplesmente levo o sinal, divido lá por menos 2. Lembrando que na divisão, menos com menos vira mais. Então, 210 dividido por 2, 105. Alternativa B, certo? B? Não, E. Alternativa E. Ei, Laia! Acertou? Vamos ver. Próximo. Número 4. Bora lá. Um professor gasta 1/3 do seu salário com alimentação, 1/2 com moradia e ainda lhe sobram R$1.200. Qual é o salário desse professor? Tô falando que eu ia falar sobre problemas. Hoje eu vou falar sobre os meus, gente. Isso aqui é a minha vida. Não, mentira. Não é não, tá? Não é. Mas é. Enfim, a vida de um professor, de todos nós, né? Então, vamos lá. Primeiro, informação. Vou colar aqui, tá? Primeira informação, ele diz que o professor gasta 1/3. Então, 1/3 de x, x sobre 3.
Depois ele gasta metade. Gente, só que ele fala 1/3, mas 1/3 de quê? Ele não fala de quanto, por isso que a gente chama de x. Então 1/3 de x, x sobre 3. Pois metade de quê? Do salário dele, que eu não sei, então, de x. Ele disse que sobram 1.200. Então, se eu somar o que ele gastou com alimentação, com moradias e mais o que sobra, que são os 1.200, eu vou encontrar o salário dele, o que ele ganhou inicialmente. Olha que continha mais simples. Pode parecer confuso na hora de montar, pode parecer difícil, mas não é. Depois que você montou, você olha a conta e você fala, nossa, era isso? Era isso. Opa, cai não. Então, agora eu transformo tudo em fração, ou eu posso separar quem tem x pra lá, quem não tem pra cá, antes de fazer isso também é uma boa. Então, ó, vou fazer isso primeiro, vou organizar a minha conta. Então, ó, copio aqui e vou separar. Todo mundo que tem x do lado de lá, quem não tem x do lado de cá, e fica mais bonitinho. Então, esse x que tá positivo vai passar pro lado de lá negativo. E o 1.200 que também estava positivo vai pro lado de lá negativo, ok? E aí sim, ó, coloco um embaixo dos bonitinhos e vou fazer lá o MMC e dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Lembrando que aqui eu tenho dois números primos entre si, então multiplica. 6, que é o MMC. E aí eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 2, 3, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. O outro lado, 6 dividido por 1 dá 6 vezes 1.200 vai dar 7.200, ok? Cancela aqui embaixo. Lembrando, eu só posso fazer esse raio desse cancelamento quando for uma igualdade entre as frações. Não vai me querer sair cortando tudo que você achar pela frente, que não pode, hein? Ó, tô de olho em você. Só nesse caso, ok? Cancelou, eu vou resolver só o que sobrou em cima, olha só. Todos os x já estão separados, então ficou mais fácil ainda. Eu tenho, ó, 2x com mais 3x dá 5x, menos 6x vai ficar menos x. E do outro lado, menos 7.200. Lembrando que eu não posso deixar negativo, então eu preciso multiplicar os dois lados. Balança, equilíbrio na equação. Então, o que eu faço de um lado, obrigatoriamente eu faço do outro lado, ok? Para manter a igualdade. Multiplicou todo mundo? O que o multiplicar por menos 1 faz na equação? Ele ajusta o sinal, porque menos com menos numa multiplicação vira mais. E aí o x fica positivo. E neste caso, também menos com menos vai ficar mais. Então, descobrimos que o salário do professor era de 7.200. Alternativa B de bonito. Muito bem, gatíssimos. Fácil, 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 né? Bora pro próximo. Isso. Voltei com o probleminha número 5. Bora lá, olha esse que facinho. Na divisão exata do número K por 50, uma pessoa distraidamente dividiu por 5, esquecendo o zero, e dessa forma encontrou um valor 22,5 unidades maior que o esperado. Qual o valor do algarismo das dezenas do número K? Qual é o valor? Nós vamos descobrir já. Olha só, que bonitinho. Ele está dizendo que uma pessoa ela queria dividir um número por 50 e sem querer a pessoa esqueceu de pôr o zero na hora de fazer a divisão, não prestou atenção na aula de matemática, né? Ficou lá pensando na namorada, quer dizer, não. Esqueceu de pôr o zero e aí a divisão passou, ficou maior, 22,5 unidades. Então eu vou pegar a divisão que ele fez, que está errada, menos a divisão correta. Por que que eu estou fazendo menos, Tati? Porque é a divisão errada que passou 22,5 unidades da divisão correta, da divisão que ele deveria ter feito. Então, é uma diferença. Olha que simples essa conta, é só isso. Agora, a gente simplesmente vai resolver essa continha aqui, ó. As letras já estão isoladas, tudo bonitinho no seu devido lugar. Agora eu vou fazer o quê? Tirar o MMC.
Por que eu tenho que tirar MMC? É uma igualdade, tem que transformar o outro lado em fração e fazer a divisão, certo? Aqui eu vou lá, então, MMC entre 5 e 50, que vai ser 50. 50 dividido por 5 dá 10, 10 vezes K, 10K. Gente, eu ia pôr X. Isso. 50 dividido por 50 dá 1 vezes K, 1K. 50 dividido por 1 dá 50 vezes 22,5 dá 1125. Cancela aqui, porque mesmo é uma igualdade entre frações, por isso eu posso cancelar. Fora isso, não inventa, tá? Aqui vai ficar 9K, vou pôr pra cá, igual a 1125. K, 1125 dividido por 9. Que vai dar? Que vai dar? Que vai dar? Que vai dar? 125. E é a alternativa B, que tá falando lá que o algarismo da dezena é 2. Então, a alternativa B. De belezinha, gatíssimos, é isso. Espero que tenha ajudado a interpretação de probleminhas envolvendo equações do primeiro grau. Gostou? Gostou dessa aulinha? Legal, né? Então não esquece de curtir, compartilhar, mandar para os coleguinhas e até a próxima. Eu volto com muito mais matemática para alegrar a sua vida. Beijo, gatuchos. Até a próxima.